Boa noite, aqui é a Michele Junqueira, terapeuta ocupacional. Boa noite, aqui é a Marcela Vitor, fonoaudióloga. E na nossa super live de hoje, a gente vem falar para vocês dos 3 pré-requisitos para a comunicação. É um tema super pedido, né, Marcela, por todo mundo. E aí a gente vai resumir isso aí de uma forma bem simples, bem prática para vocês. E como sempre, trocando, né, as nossas diferentes visões, né, de uma fonoaudióloga e de uma terapeuta ocupacional. Então, diante de cada tema. Eu acho tão interessante e tão bacana, Michele, porque, né, para quem está nos assistindo, a gente sempre, né, vocês sugerem o tema e a gente segue o tema que é sugestão de vocês, mas que não tem nada assim planejado, né? A gente vem falar e a gente sempre vai criando aqui juntas visões diferentes, completando uma da outra. Exato. Então, né, eu vou começar com a minha visão e com o primeiro pré-requisito, eu como uma fonoaudióloga, quando chego na casa de uma criança, né? Então, o nosso primeiro pré-requisito é o quê? É a imitação, né? Mas para a gente ter uma imitação, muitas vezes é necessário ter esse contato visual, né? Até mesmo porque se a criança não olha, a criança não vai imitar. Mas eu vejo também que tem pessoas que confundem um pouco a imitação, ela junto com algum comando que a criança já reconhece. Como exemplo, quando eu explico imitação, eu não uso uma palavra como uma forma de imitação. Então, exemplo, eu digo para a criança, faz igual. Eu não faço para a criança, dá tchau. Dá tchau. Por quê? Porque quando eu digo a palavra tchau, talvez a criança já tem no cérebro dela essa função automática e já vai para o tchau. E muitas vezes isso não é uma imitação, isso tá um segmento de comando porque envolveu uma palavra. Então, para a gente testar a imitação, né, das crianças, para a gente trabalhar essa imitação, como eu disse, primeiro a gente vai ter esse contato visual e segundo, a gente vai usar as palavrinhas faz igual, faz igual, faz igual, porque às vezes eu chego na casa e a mãe fala assim, ele imita a Marcela, cadê o nariz? Ó, nariz. Então a criança, muitas vezes ela não tá fazendo igual, ela ouviu o nariz e automaticamente fez o nariz, tá vendo como que ela me imita? Então, assim, são alguns aspectos, assim, bem simples que faz toda a diferença. E daí eu digo assim, mas então vamos analisar realmente a imitação. Faz igual. Então a criança ela já não faz. Por quê? Porque a criança, se eu falar palmas, a criança dá com a palma. Mas se eu falar faz igual, só como uma forma dela me olhar e repetir o meu movimento, muitas vezes ela não vai compreender. Aí vai ser o outro pré-requisito que a gente vai falar mais na frente. Então é interessante ver sobre isso, que na verdade a gente pode então fazer uma imitação por gestos mesmo, né, que são os músculos grandes, para então depois a gente conseguir fazer essa imitação aí de sons e de palavras, né, que são músculos pequenos. Então, essa imitação, eu acho que é uma coisa assim também bem típica, né, de uma criança. Quando uma criança vai brincar com outra criança, ela olha e observa o que a outra criança está fazendo e daí ela imita para tentar conseguir essa socialização aí com essa criança. Então é bem assim, quebrando esse passo a passo bem simplificado, essa história de vamos imitar então de uma forma de gestos mesmos, né, de às vezes, né, fazer esse gesto do tchau, e você explicou de uma forma bem bacana isso, de tipo assim, às vezes não é só voltado para essa socialização, mas essa criança tem a capacidade de observar o, o movimento específico que a gente acabou de fazer, para ela poder Com imitar. certeza. E a gente sabe, né, como a gente sempre já especificou em outras nossas lives, né, que a imitação é a maior zona de aprendizagem que nós temos. E muitas vezes a gente faz isso hoje de uma forma totalmente automática, até sem perceber. Uhum. Né? Igual mesmo, uma mãe me falou assim, mas eu não uso a imitação para nada hoje como adulta. Aí eu falo assim, quando você vai num banheiro de shopping pela primeira vez e tem uma torneira lá que você nunca viu, como que você faz? Você põe a mão lá e ela não funciona. O que que você faz para você descobrir? Aí ela parou, pensou, ela falou assim, eu espero a outra pessoa usar
para eu aprender. Eu falo, você está imitando a outra pessoa. E quanto é esses músculos grandes, essa parte, quando a gente, né, a gente trabalhando a imitação dessa forma, você consegue dar um apoio para a criança. Muitas vezes, igual exemplo, faz igual. Se a criança não faz, você pega a mãozinha da criança e faz igual. Quando a gente pede, faz igual. Se a criança não faz, você pega o dedinho da criança e dá esse apoio físico para as partes grandes. Então, é o começo, porque quando a gente necessitar da imitação da fala, não tem como eu abrir a boquinha da criança para ajudar com esse apoio físico. Então, é o que a gente sempre fala, a gente começa das grandes partes e vai das pequenas partes. Para quando a criança já desenvolver e eu falar assim, fala com a titia, macaco, a criança já vai ter esse ato de me imitar mais rápido e não vai necessitar tanto de um apoio, né? É interessante falar dessa forma de que é o planejamento motor, né? Dentro da terapia ocupacional a gente falaria muito sobre isso. A gente tem que ter essa noção corporal para a gente ter um planejamento motor. Então, para então realizar essa imitação aí desses músculos grandes, né? Então, vai muito em conjunto, né? Esse olhar de uma pessoa, né? Então a gente fala muito sobre contato olho no olho, de observar, mas às vezes ele não precisa ser esse contato olho no olho, às vezes ele precisa ser esse olhar diante da outra pessoa. O que essa pessoa está fazendo? Então não precisa ser diretamente no olho, mas assim, olhar no corpo dessa pessoa, o que ela está fazendo para eu poder fazer igual, né? Então começa nesse olhar geral, para depois a gente passar. Então, assim, uma outra forma de talvez passar para os músculos pequenos, né, Marcela, seria de que ao invés de ser gestos grandes, né, no caso seriam, por exemplo, expressões faciais, que na verdade é uma coisa mais específica, apesar de que são ainda músculos maiores do que, né, os dos sons, mas, né, fazer eu tô feliz, eu tô triste, né, eu tô bravo, né, então, assim, fazer essas carinhas na frente do espelho, mostrar para as crianças, né, um papelzinho com os sentimentos aí, é interessante também, porque é uma cópia uma imitação de uma expressão facial, mas que eventualmente vai ajudar essa criança a se comunicar, né, através dos seus sentimentos. Como que eu estou me sentindo dessa forma, né? A criança tem a capacidade de E assim, e a gente também, né, usar de estratégias, né? Se a gente quer trabalhar essa imitação da criança, que a gente use alguns apoios visuais, né? Muitas vezes, que se você quer, né, que ela imite, que ela olhe para você, que você abaixe até a direção dela, né? Que se a gente está trabalhando, você quer uma percepção maior aqui, que você use um batom mais escuro, que você chame a atenção, né? Muitas vezes a gente, né, nós fonoaudiólogos, a gente vê alguns vídeos aí com a gente com adesivo na testa, com a figura, nos olhares diferentes, para a gente estar ampliando essa forma de visão da criança. E uma outra estratégia, assim, né? Às vezes, da imitação também, você vê, tem aqueles dedoches, né? Que não tem uns fantoches, que é da mão toda, os dedoches, que é de cada dedinho. Ou então, eu pinto os dedos também. Então, assim, você tentar fazer tudo de forma mais lúdica e espontânea para que a criança, ela tenha a intenção de querer te imitar. E aí, quando a gente passa para o comportamento, para a imitação, muitas vezes, do comportamento verbal, a gente usa você fala de forma divertida, igual, não é gato, é gato! Não, a própria criança, ela vai criando essa intenção e essa vontade de querer fazer como você. Então, isso é algo além que você vai estimulando, que você vai puxando dessa criança de forma lúdica e como uma forma de aprendizado, porque a criança, ela vai querer fazer como você. Eu amei essa dica da Marcela, que é assim, meu filho não olha na minha direção, né? Meu filho não tem esse contato de olhar no meu rosto, né? E de novo, não, às vezes não precisa ser esse contato no olho, mas talvez no rosto. Então, né, a Marcela já falou várias vezes, né? Passa um batom vermelho, né? E ela falou agora, né? Põe uma estrela no meio da testa. Ou, por exemplo, né? Eu tenho a minha prima que é pedagoga, ela sempre dá a aulinha dela sensorial, gente. Ela sempre coloca diademas cheios de coisinhas ali. Então, faça um diadema divertido com coisas de artes mesmo, para poder estar chamando aí a atenção da criança, né, diante do seu rosto. Então, a gente já falou, né, então, sobre as duas primeiras super dicas, né, para estimular a comunicação.
que é, no caso, então, a imitação. E para a imitação acontecer, a gente tem que ter esse olhar diante de nós, né? Para nós, para essa criança poder imitar. O terceiro, então, Marcela? É o segmento de comandos, né? Que envolve não só a criança, muitas vezes, fazer o que você pede, né? Mas também ela decodificar o que ela ouve. Então, muitas vezes, né, a família diz assim, não, ele segue o comando sim. Olha aqui para você ver. Joga lá no lixo para a mamãe. A criança pega o papel e joga lá no lixo. Pega o sapato e guarda para a mamãe. A criança pega o sapato e guarda. Mas se eu virar para a criança e falar assim, pega o sapato e põe na geladeira. Aí eu vou saber se realmente a criança segue esse comando, decodifica esse som, ou se isso é um ato rotineiro que está armazenado. Ouvir o sapato, se não é no pé, é no armário. Ouvir o lixo, é na lixeira. Ouvir o copo, é na pia. Agora, se eu pega o copo e coloca no sofá. Então, assim, você vai usando desses testes para você ter essa noção do quanto a própria criança, ela compreende. E eu gosto sempre de usar o exemplo da gente aprendendo inglês, muitas vezes. Se a gente não compreende o que o outro fala, a gente não vai falar. Eu nem sei o que o outro está me dizendo, eu não consigo decodificar aquela frase, eu não consigo reconhecer aquela frase, como que eu vou repetir aquela frase? Então, assim, um ato super importante, mas exemplo, aquilo que é automático, igual eu tô na minha área de fonoaudiologia, eu trabalho no hospital e eu ouço todo dia aqueles mesmos contextos em inglês na minha área, eu vou seguir aquilo dali. Então, vai ser o meu vocabulário da mesma forma a criança vai usar disso como uma forma de comando, mas nem sempre ela está decodificando, ela está compreendendo o contexto, ela está apenas realizando aquela atitude que o cérebro conectou de uma ou no máximo duas palavras. Então, nós, como terapeutas, a gente gosta muito de usar uma palavra que chama generalização, né? Assim, então, às vezes, a sua criança seguiu um comando, não significa que ela generalizou, né? Que ela englobou aquele conhecimento. Ela sabe somente um comando. Então, é muito interessante a gente conseguir, né, expandir cada vez mais aí essa questão do comando, porque quanto mais entendimento, então mais comunicação a gente tem. E assim, é sempre, né, uma alerta para os pais, então é sempre bom a gente respeitar. Exemplo, é uma criança ainda não verbal, utiliza uma, duas palavras. É uma criança que fala uma palavra, usa duas. É uma criança que fala duas, usa três. Né? Agora, se não é uma criança que não fala, se você dá 3, 4 palavras de uma vez, é como eu falei, ela vai ouvir uma, ou vai ouvir duas, ou vai ouvir três. Então, assim, é sempre importante a gente seguir, né, essa categoria mesmo de aprendizagem da criança. E eu quero até conectar isso com a última live que nós fizemos, que a gente falou sobre jogos em famílias e o que a gente pode estar adaptando aí, então, né, esses jogos nessa questão de imitação, né, nessa questão de socialização, e com, na verdade, a live da semana que vem. E aí, para conectar com a live da semana que vem, eu queria falar para vocês, sim, um detalhe de que, na verdade, quanto maior a capacidade dessa criança se comunicar, mais regulação emocional ela tem, né? Então, menos birra, menos crises sensoriais, maior comunicação, maior capacidade de comunicar o que é os seus sentimentos, o que essas crianças precisam naquele momento. Então, para a live da semana que vem, eu quero deixar um chamado para vocês, para a gente falar sobre uma coisa chamada de educação emocional, e a gente vai conectar esses pontinhos aí, tá bom? Aguardo todos vocês com a gente na próxima semana e pegue e capte tudo isso que a gente falou e junte com a próxima live, que será um sucesso. Isso, a gente se vê próxima quarta, 7h30, horário de Boston, e 9h30 da noite, horário de Brasília. Até lá. Boa noite, boa semana.